Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Gestão da Água no Brasil, Histórias e Histórias, ou Gestão da Água no Osso. Este programa faz parte do projeto Águas de Todos, que foi criado com a intenção de colocar à disposição de quem se interessar tudo o que nós aprendemos ao longo da nossa vida profissional e pessoal. O objetivo deste nosso programa, como você já sabe, é valorizar a história da gestão da água no Brasil, a partir das histórias e das histórias que os nossos convidados, que os atores do sistema contam, não? Tem para contar da sua experiência. E a partir dela também mostrar experiências pragmáticas, né? Opiniões e experiências concretas pragmáticas. É o que nós chamamos de gestão no osso. Hoje o nosso programa vai tratar de um tema importantíssimo que faz parte da base doutrinária do Sistema Brasileiro de Gestão da Água, os processos participativos de decisão. Para conversar conosco, convidamos uma especialista teórica e pragmática do tema, a Rosana Gargiuli. Seja muito bem-vinda, Rosana, e muito obrigado por aceitar nosso convite. Para começar, Rosana, você pode fazer uma síntese de quem é a Rosana Gargiuli? Boa noite, muito obrigada aí pelo convite, Mônica, Paim, né, da gente ter essa oportunidade de contar um pouco aí dessa nossa trajetória, né. Eu sou carioca de nascimento, apesar que todos acham que eu sou paulista, porque eu fui muito pequena, com 2 anos para São Paulo, né, e vim para o Ceará há 46 anos, né. Bastante tempo. Eu vim, tudo isso. Aí vim com a ideia de passar 1 ano e meio, 2, eu vim para fazer um mestrado, né, porque em São Paulo eu sempre me formei em sociologia lá, mas eu sempre trabalhei, estudei à noite e tal, e aqui tive a oportunidade, né, de ingressar no mestrado aqui da Universidade Federal do Ceará, com uma bolsa, porque inclusive estava começando esse mestrado, né, e eles estavam querendo também que tivesse alunos de outras regiões participando, e eu fiz o mestrado com a ideia de ficar 2 anos, fazer os créditos, adiantar alguma coisa da tese e ir embora, né? Mas não foi bem assim, né? Eu tive, de imediato, assim, uma identificação bastante grande, né, com o Estado, principalmente nesse primeiro momento. O meu primeiro emprego aqui no Ceará foi exatamente, eu fui para o interior do Estado, né, para a região, inclusive 600 quilômetros aqui de Fortaleza, que é a região do Cariri, uma região culturalmente muito interessante, né, de muita tradição, de muita coisa. E aí, de uma socióloga totalmente urbana, que sempre morou na capital de São Paulo, eu não conhecia nada do interior de São Paulo, eu caí direto aqui nos braços do sertão cearense, né? E foi o que me cativou, né, de desenvolver um trabalho, né, como socióloga mesmo, né? Porque em São Paulo eu trabalhei, mas trabalhava em áreas burocráticas, como bancária, né, em área imobiliária, outras questões de sobrevivência, né? Mas eu percebi, desde o primeiro momento, entendi que aqui eu teria um papel mais significativo como socióloga. A minha contribuição aqui poderia ser bastante maior do que se eu tivesse numa capital maior, e principalmente no caso de São Paulo. Uhum. E assim foi, tá? Aí a trajetória, eu primeiro trabalhei ligada a políticas agrícolas do Estado, o Polo Nordeste, que era um programa já multissetorial, isso é interessante, eu acho que isso influenciou na minha formação, para trabalhar e ter esse olhar, né? Sempre converso com os amigos, com o Paulo, com o pessoal que trabalha. Eu tenho muito uma preocupação dessa gestão integrada com as demais políticas públicas, mas desde que eu comecei profissionalmente trabalhando aqui, eu trabalhei em projetos que eram multissetoriais, né? Esse Polo Nordeste era um projeto de desenvolvimento regional, né? E ele trabalhava todas as questões conjuntamente: saúde, educação, recursos hídricos, né? Saneamento. Era uma questão de ter polos regionais de desenvolvimento, aonde gestão fundiária também, né? Da onde todas essas ações elas seriam exercidas de forma integrada, né? E nessa área eu passei cerca de uns 8, 9 anos trabalhando com isso. Eram Mas projetos, Rosana? Eram era o quê? projetos? Era um projeto, mas era dentro de um órgão de planejamento agrícola que existia aqui no estado.
Se chamava Comissão Estadual de Planejamento Agrícola. Ela existia nos vários estados do Nordeste, né? Era coordenada pela SUDENE na época, né? E eu não sei se fora do Nordeste tinha, mas eu sei que aqui no Nordeste, a Bahia, Pernambuco tinham esse órgão. Era muito interessante. Era um órgão que coordenava as ações de política agrícola, né? Era vinculado à Secretaria de Planejamento do Estado, né? Então, por isso, ele conseguia articular realmente os diferentes órgãos. Ele não era específico da Secretaria de Agricultura, vamos dizer, né? Ele olhava o planejamento territorial, né? Aí, só que muda governos, resolveram extinguir esse órgão. Aí eu comecei a trabalhar numa assessoria parlamentar, né? De um deputado que já tinha sido do INCRA, que já tinha, a gente se conheceu nesse trabalho já da época, e aí eu comecei a me articular mais ainda com a área rural, porque ele era muito vinculado a essa questão. Eu trabalhei aqui muito nas áreas de reforma agrária, trabalhei muito articulada com a própria chegada do MST aqui no estado, aí eu me articulei muito com os movimentos sociais, com atingidos de barragem, é, com todo esse outro lado, né, que não é o lado órgão público, é o lado sociedade civil, né, e trabalhando nessa assessoria parlamentar, chegou a nossa lei estadual de recursos hídricos para ser discutida, né? Como o deputado que eu assessorava, ele era presidente da comissão dessa área de recursos Aham. hídricos, nós preparamos audiências públicas tal, e foi o meu primeiro contato. É importante saber que a lei do Estado do Ceará, ela é anterior à lei nacional, né? A Sim. primeira lei que existiu foi a de São Paulo, a segunda foi a do Ceará. Ela é de 92, né? Então, já lá em 92, quando eu vi, Mônica, na lei, a questão dos comitês, eu disse, é isso aqui que eu Nossa, quero fazer, né? te Porque eu já arrepiou. tinha, sabe por quê? Eu já tinha vivenciado, eu ficava, às vezes, de um mês inteiro dentro de uma área de assentamento que não tinha nem carros, a gente trabalhando o planejamento de como aquele assentamento deveria funcionar. E aí o que eu via é que aqui no semiárido não tinha condição de nada progredir se não tivesse a questão terra-água, né? Por isso que quando surgiu isso, eu achei, além do processo organizativo, achei que em termos de modelo de desenvolvimento todo, era o que era uma coisa muito interessante, era uma coisa que estava faltando mesmo. E aí pronto, aí foi que eu entrei realmente, aí foi criada a COGÉ, que é a Companhia de Gestão de Recursos Hídricos aqui do Ceará, teve um concurso, né, público, eu já era do Estado, mas poderia fazer o concurso quem quisesse, eu fiz, entrei na primeira turma da COGÉ, né? E daí, pronto, aí trabalhei 7 anos aqui, criando os comitês e tal. Quando a Agência Nacional de Água foi criada, eu fui convidada para trabalhar na ANA, né? Aí na ANA, aí é loucura mesmo, né? Porque aí foi formação do Comitê do São Francisco, do Doce. Eu andei pelo Espírito Santo quando da formação do trabalho com o Comitê do Rio Doce, né? E esses outros comitês federais, né? Nossa, Rosana, mas É você uma tem tanta trajetória história. grande, é grande. Ai, que Bom, delícia isso. Nossa, estou então, curiosíssima aqui. tive a experiência estadual, essa experiência federal. Em 2008, eu já estava aposentada e resolvi retornar aqui ao Estado, né? Eu já estava desde o começo da ANA, desde 2001, eu fiquei aí em 2008, eu fiz a opção de voltar e começar a trabalhar como consultora mesmo, né? Já assim, sem ter esse vínculo, né, com nenhum órgão, mas sim como consultora, né? E aí eu tenho trabalhado desde 2008 em várias consultorias nos estados, né, e ligadas a isso, mas me abriu outras frentes também, né? Uhum. Ultimamente tenho trabalhado muito essa vinculação recursos hídricos, saneamento básico, né? E aqui eu trabalho mais sistematicamente num conselho de altos estudos que tem, aqui ligado à Assembleia Legislativa do Estado, onde a gente constrói pactos para fortalecimento de políticas públicas, né? Então, fizemos um pacto das águas, um pacto também, não necessariamente de recursos hídricos, outros pactos, por exemplo, de enfrentamento à questão das drogas, mas tem uma metodologia que a gente desenvolve para tentar trabalhar de forma articulada e amarrando compromissos institucionais, né? E todas são experiências que vão se acumulando, né? Mas principalmente, né, meu perfil sempre é trabalhar a questão metodológica, né, de participação, de integração, essas questões. Mas isso é por causa dos cabelos brancos, viu? Quando você tiver também,
Você vai ter muita história para contar também, com certeza. Ou quando a Mônica tiver cabelos brancos, Rosana, que nem tu, ou não tiver nada, Ou que não nem eu. tiver, né? Ah, É isso. Deixa eu comentar, Mônica, uma fala aí, brincar um pouquinho com a Rosana, quando ela diz, né, que aí ela foi discutir o projeto de lei lá, a lei de cearense de 92, e aí ela viu dentro da lei a figura do comitê de bacia. É comitê de bacia que nem um bicho, né, que entra na gente e não solta mais. É, exatamente. É porque É, é uma concepção, né, pai? Ela é muito redondinha, como eu digo, né? A nossa lei mesmo, né? Você vê que ela, quando eu discuto as outras políticas públicas, né? Por exemplo, tem a política pública aqui da parte de saneamento, ou a de agricultura, ou a da coisa, quando ela tem, às vezes ela tem diretrizes e instrumentos, mas ela não tem sistema, né? Ou ao contrário, ela tem um sistema, mas ela não tem instrumentos, entende? É assim, sempre muito capenga, né? E a nossa, ela tem todo. O que nós tivemos que fazer no Ceará foi adaptar, né? Porque realmente ela é muito voltada para realidades de clima temperado, né? De rios perenes, né? E no Nordeste, no semiárido, várias coisas que estão previstas elas não se adequam, né? Uma das coisas é a questão realmente do enquadramento, né? O enquadramento para rios que não são perenes é um problema técnico mesmo, né? É um uhum. problema científico, você não tem. Então, tem esses desafios, né? E isso também nós tivemos que adaptar na metodologia de trabalho, né? Quando uma passagem aí que pode contar da história, né, mais pessoal. Em 94, a COGÉ foi criada em 94, né? Em 94 só existia comitê de bacia em São Paulo, porque já tinha a lei, né? E no Rio Grande do Sul, por causa da iniciativa da própria sociedade civil, né? O Comitê Sinos, né? E o Gravataí, era o que existia. E nós fizemos, houve um concurso muito criterioso na COGÉ, nessa área, para a organização dos comitês, foram selecionados 4 técnicos, né? Todos 4 vinham com alguma experiência, né, de mobilização, de organização, mas nenhum de nós tinha experiência, nem entendia direito como estruturar um comitê de bacia, como era. Então, Era tudo fomos, muito novo também, né, Rosana? muito novo, muito mesmo. Aí nós sugerimos, e a direção lá da COGÉ naquela época concordou, e bancou uma ida nossa. Nós passamos quase 2 semanas viajando, em São Paulo, visitando comitês, assistindo reuniões de comitê, né, e reuniões também no DAE, na CETESB, e com as secretarias executivas que existia, e aí fomos recepcionados aí pelo Paim, o Lana, o pessoal que vivia, o pessoal que estava envolvido, né, naquela época, e também nos 2 comitês, né? Inclusive percebendo a diferença dos 2 comitês, né, em termos de organização. E quando nós retornamos para o Ceará, para nossa surpresa, nós 4 nos reunimos e chegamos à conclusão que nada disso ia funcionar aqui no Ceará. A Imagina. lógica de São Paulo e a lógica do Rio Grande do Sul não iria entendi. funcionar, seja porque nós não tínhamos uma sociedade mobilizada, como no caso principalmente do Sul, né, em relação a esse tema, né, e por causa da nossa realidade física mesmo, né, o Ceará não tem nenhum rio perene, e Uhum. o foco de discussão em São Paulo, por exemplo, ia muito forte na questão da qualidade da água, na questão do saneamento, por conta da poluição dos rios. Aqui, se a gente entrasse com essa discussão, ninguém iria para a reunião. Nós não íamos conseguir mobilizar ninguém. As pessoas queriam era água no rio, se não tinha nem água no rio, né? Como é que eles iriam querer discutir a qualidade, né? Então, assim, isso acho que foi um ponto interessante, né, de a gente perceber pelo nosso lado, de técnico, né? E Sim. aconteceu um fato que aí fugia do nosso controle, que exatamente nesse ano, tinha poucos meses que nós tínhamos entrado, nós tínhamos feito as visitas aí em São Paulo e no Rio Grande do Sul. Quando nós retornamos, teve uma crise enorme, né, uma crise hídrica enorme, que tinha sido construído um canal do trabalhador aqui, que ligava a bacia do Jaguaribe, que é onde tinha os 2 maiores reservatórios, para trazer água para Fortaleza. Só que os reservatórios, o Oroz e o Banambuiú, estavam muito baixos, muito baixos. E iria se tirar, 3 metros cúbicos, 4 metros cúbicos, sei lá, na época disso. E aí, quase 2.000 pessoas, né, tomaram a parede lá do reservatório, né,
ameaçando quebrar a válvula de liberação Nossa. de água e tudo, e o governo falou, não, vamos mandar a polícia, vamos mandar tal, e a direção da COGEA, na época, disse, não, nós vamos lá negociar isso. E fomos todos para lá, né, hidrólogos, os engenheiros barragistas, e nós, os sociólogos e as coisas, então, para fazer essa negociação. E aí foi que ficou claro para nós que o que nós tínhamos que decidir com eles, o que a gente tinha que compartilhar, o que tinha que ser participativo, era os usuários, a sociedade, discutirem e deliberarem sobre a liberação de água dos reservatórios. Porque se não libera água durante agora, por exemplo, começa agora a liberação, né? Maio, junho, julho, depende. Se choveu bem, começa só em maio, mas tem que liberar no segundo semestre, porque senão os rios ficam todos secos, né? E não tem, essa população toda fica sem acesso à água, né? Então, esse era o nosso mote, né? O nosso mote para formar comitê, para mobilizar, não era questão ambiental naquele momento, era questão deles participarem dessa deliberação. Um suporte técnico, de simulação hidrológica, de dados, né, em relação a isso, mas era coisa. E a própria organização, só concluindo aí essa ideia inicial, a própria forma de se organizar também não dava para nós começarmos criando o comitê, né, porque a gestão era mais ao longo dos rios perenizados, e não em toda a bacia, né, hidrográfica. Então, quando nós fizemos toda essa discussão lá para o quanto de água ia liberar mês a mês, quanto ficava em cada trecho de rio e tal, numa assembleia de quase 500, 600 pessoas, eles propuseram para nós que eles não confiavam naquilo, que era modelagem de simulação hidrológica, eles não, eram agricultores muito simples, eles não estavam acreditando que não ia secar o reservatório. Então, foram eles que propuseram que nós formássemos uma comissão tendo de cada trecho, eu não lembro de quantos quilômetros, mas de cada trecho, de tanto em tanto, vamos dizer, de 50 quilômetros, que é 300 quilômetros de rio, teriam 2 usuários, ou gente da prefeitura, ou do poder público, quem morasse perto do rio, a fazer esse monitoramento, se estava passando exatamente aquela água. Então, eles começaram uma comissão de monitoramento dessa negociação. E aí foi a origem dos nossos comitês, né? Porque mensalmente eles decidiam e discutiam se tinha que liberar mais água, se não tinha, e até hoje, isso vão completar 30 anos. Essa alocação negociada d'água, ela é feita todo ano, hoje em dia, em 120 reservatórios aqui do Ceará. E é o coração da gestão aqui no estado, né? Dali se formaram os comitês e todo o resto. E é o que a gente chama de gestão no osso aqui, né? Uma das coisas para se chamar dessa forma. Aí, assim como tu viesse lá no Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul, na época, já tinha 2 comitês que tinham se formado antes mesmo da Lei Gaúcha. Antes da lei. Passou um tempo, eu fui ao Ceará aprender a fazer gestão, porque aí, né, tudo isso que tu acabaste de contar já estava funcionando. E aqui no Rio Grande do Sul, embora existisse o Sinos e o Gravataí, depois o Santa Maria, enfim, e quando veio a lei federal já eram 5 comitês gaúchos, nós não tínhamos não tinha sido desenvolvido esse tipo de, que hoje a gente chama de alocação negociada, né? Mas na verdade era uma grande negociação. Eu me lembro de uma imagem, assim, de pela primeira vez, eu me sentei numa roda com um comitê, não me lembro mais qual, e vi sentado do lado, assim, do meu lado tinha um representante da companhia de abastecimento de água, né? Isso nunca tinha acontecido direito aqui no Rio Grande do Sul, não era bem assim, né? Que a água era negociada pelos produtores, ou seja, um comitê funcionando de verdade, mesmo, como tu acabaste de dizer, ainda fossem essas comissões, né, e não fossem comitês de bacia. Rosana, vamos avançar um pouquinho aí nesse assunto de participação. A primeira lei cearense, o sistema cearense, é de 92, né? Lá em 2010, o sistema foi modernizado, digamos assim, é isso mesmo? Né? Rosana, assim, o que está... Tem diferença, não tem diferença? O que a legislação cearense propôs efetivamente em termos de processos de participação? Construção coletiva, etc. Desculpa, só para esclarecer, tu nos desse como a Mônica disse, tu nos desse uma aula maravilhosa de gestão do osso. Como é que vocês fizeram?
A pergunta agora é: a legislação cearense propõe isso mesmo ou foi uma Tá, decisão política tá, da COGE? tá, Como é que foi? ótimo, tá. Boa pergunta. É, é o seguinte, como na lei de 92, nada disso que eu estou falando praticamente existia, né, Paulo? Não tinha essa questão da alocação praticamente aqui como um instrumento, aqui é um instrumento de gestão, né? Não tinha a questão das comissões, né? Não tinha uma série de detalhes e ela copiava muito a lei paulista, né? Eu até fiz outro dia, para o trabalho que eu estou fazendo mais recentemente, numa consultoria aí, junto com a FUNSEMI e o CIRAD, um comparativo, um espelho das duas leis, né? Eu não participei desse momento da atualização da legislação, né? Mas o motivo foi que realmente de tentar, já com a experiência de tantos anos que já tinha, em fazer essa adequação, né? Ela avançou em algumas coisas, não especificamente na questão da participação, que ela deixou mais claro, isso foi importante, a questão da vinculação das comissões gestoras dos sistemas hídricos aos comitês de bacia, né? Porque quando nós começamos a formar essas comissões, eu tenho muito, né, quem me conhece sabe, eu não tenho muito essa formalidade, né? Então, assim, a gente chegava no canto, mobilizava, olha, quem quer participar, quem mora aqui, quem está perto aqui, é quem quer mesmo, quem tem vontade, quem está com problema, né? Quem está com escassez de água e tudo. Mas com o tempo foi sendo necessário você ter uma regulamentação, uma normatização disso, né? De representatividade, seja, né, sem tanta amarração, mas você ter um pouco dessa questão. Então, começou, na prática também, já antes mesmo da alteração da lei, a se espelhar um pouco na proporcionalidade de representação do comitê, né? E os comitês, já ao sendo formados, começaram a reclamar, né, que essas comissões, elas acabavam tendo um poder mais efetivo de gestão da água do que o comitê da bacia, né? É lógico, né? Porque o que interessa é isso, é decidir se eu vou ter água, né? E o comitê ficava naquela, discute plano, discute todo, né? O negócio mais. Então, os comitês também agiram, e aí, eu acho que foi em 2008, eu estava no finalzinho que eu estava na ANA, né? O Denox aqui tinha começado a levar essa ideia das comissões gestoras também para outros estados do Nordeste, né? E aí os comitês fizeram uma pressão e tem uma resolução do Conselho Estadual, né, de Recursos Hídricos, que fez essa regulamentação. Isso antes da atualização da lei, né? Mas era só uma coisa do Conselho, não estava na lei, né? Qual seria a proporcionalidade, que seria vinculado ao comitê, assim como tem as câmaras técnicas, tem as comissões gestoras. Todo comitê tem um tanto lá de comissão gestora que está dentro daquela bacia hidrográfica, né? E aí, a COGE, quando vai fazer a alocação negociada, ela reúne primeiro com o comitê, né, para mostrar a situação dos reservatórios, o que pode ser ou não negociado, e normalmente em cada comissão gestora sempre tem um membro, dois, do próprio comitê. Então, ficou como uma instância mesmo, né, isso eu acho que foi uma coisa interessante, né, portanto, em compensação, e teve também, não tão ligado à participação, mas teve alguns avanços, tem capítulos sobre reuso de água que não tinha, entende? A questão mesmo da participação dos municípios, ela copiava muito a de São Paulo, que tinha consórcio, né? Aqui não tinha tradição de consórcio, não tinha consórcio nenhum, então isso não foi para frente. Mas a de São Paulo previa a delegação, inclusive de algumas questões de gestão aos consórcios, né? Aí agora é uma das coisas que eu estou batalhando nessa consultoria que eu estou fazendo, do papel do município na questão da gestão mais local da água, né? Para a gente chegar nessa gestão mais local, não tem como não envolver o município, né? Os órgãos estaduais não têm pernas para isso, né? E aí eu fui olhar, na lei de 2010, tem um capítulo também sobre da participação dos municípios, mas reduziu o poder, né? Não é mais delegar algumas ações ou atribuições, é fazer acordos de cooperação, né? Ter essa coisa. E eu senti que teve um retrocesso em relação a isso. Em relação a uma lacuna que eu acho muito grande, é não ter entrado, Paim, a alocação negociada como um instrumento de gestão. Agora, mesmo o pessoal que trabalhou na atualização já estão falando em outra atualização, e teria que realmente ter isso claro, né?
que aqui no Ceará isso tem que estar na lei, tem? Porque com as mudanças governamentais, com uma pressão grande, às vezes, em relação ao interesse, quanto mais a água fica escassa, quanto mais problema tem, né, muitas vezes não se quer. Eu passei isso, vamos passar uma experiência minha na ANA, por exemplo, né? É dizer, um dos motivos que eu fui convidada para trabalhar na ANA era o sucesso da experiência do Ceará com essa questão da gestão participativa, tendo a alocação negociada como uma coisa fundamental, um eixo basilar da política aqui, né? Quando chegou lá, vamos pegar o caso de São Francisco, né? A bacia inteira, né? Questionando a transposição e querendo discutir e colocando, né? Que já tinha sido dado mais outorga até do que a disponibilidade do rio, e que teria prioridade a revitalização em termos da coisa, e que a transposição ela iria ter muito problema de gestão mesmo, porque ela seria cara, era uma água cara, o comitê já colocava tudo isso, a lei dizia que, quando nós fizemos o plano de bacia, né, do São Francisco, era claro que tinha que ter as regras, né? Não era o comitê que deliberava a outorga, mas as regras para a outorga tem que estar no plano, né? E o que aconteceu? No nível federal, a ANA, o Conselho Nacional, todo mundo atropelou a decisão do comitê, quer dizer, a alocação de água, ela funciona quando é para resolver o problema, né? Vamos dizer, aqui é para resolver o problema mesmo. O Estado sozinho não consegue, né, distribuir essa água de forma equitativa e que satisfaça todo mundo. Então, vamos chamar o pessoal para participar da decisão, porque é um problema, né? Agora, quando eu, governo, não quero que atrapalhe isso, porque eu quero fazer tal projeto, que eu quero levar tal programa, né? Então, aí já a alocação negociada não coisa. Eu presenciei isso também em São Paulo, naquela crise toda de São Paulo, o pessoal lá do comitê, o Chicão, o pessoal lá da agência, me chamou para explicar o que era a alocação, como é que se fazia aqui. E pasmo, né? O primeiro comitê aí, fora aí o Sinos, o outro Piracicaba, que existe desde sempre aí, né? Não discute isso. Não discute. Não discute. Naquela crise tremenda, o governo de São Paulo criou um comitê de crise, né? Onde o comitê tinha um assento, né? Eu cheguei lá para explicar, perguntei tanto numa reunião com o setor empresarial, como uma reunião depois com o poder público municipal, ninguém tinha informação sequer da vazão que passava ali. Entende? Que dirá negociar quanto de água deveria chegar ali na bacia. Porque o rio, Piracicaba, o sistema, né, Piracicaba, Capivari e Jundiaí, passa antes por São Paulo, né? Passa antes pelo sistema Cantareira. Então, a bacia mesmo ficava com que fosse decidido que ia ficar para São Paulo, né? Então, não que fosse deixar São Paulo sem água, né? Mas isso que eu acho, Paim, que a legislação também não entrou esse instrumento como um instrumento mesmo, né? Acho que isso foi aqui no nosso caso, né? Não foi um retrocesso, mas foi perder a oportunidade, né? De colocar nessa. E agora, o pessoal aqui, tanto o Teixeira, o pessoal sempre também tem comentado que numa possível revisão tem que ficar mais explícito isso, mais explícito também das comissões essa questão, né? Da locação. Certamente, eu concordo contigo. Foi uma. A gente usa aqui no Sul a expressão passou o cavalo encilhado e ninguém montou. Né? Ninguém montou. Eu acho deixa... que. E o instrumento, Porque, a locação negociada, não é o caso aqui agora, mas se poderia até traçar um comparativo com os acordos de cooperação comunitária do Espírito Santo na sim, época da isso. estiagem, né? Tem semelhança os dois, Tem. né? E Você me ambos são passou esse material, aquela época, eu achei bastante interessante, é bem semelhante mesmo. muito interessante, que foi a resposta da sociedade capixaba. Não foi o governo que inventou, não foi o Paim, não, que era presidente da GEA. A Foram eles que sociedade capixaba, propuseram. foram eles que propuseram. E propuseram o quê? Um pacto, né? Um pacto de gestão das microbacias lá, enfim. Eu sou completamente apaixonado pelo instrumento, né? Que vocês desenvolveram muito bem aí no Ceará, que é a alocação negociada. Acho isso fundamental. Alguns lugares do país já foi tentado copiaram mal e não deu certo. Porque, pai, uma coisa que a gente conversa sempre aqui, para funcionar, você tem que ter um suporte técnico bastante eficiente, entende? Isso, o fato é isso. A COGÉ já fez 3 ou 4 concursos públicos, ela tem uma estrutura
técnica muito forte, né? Então, quando a gente vai, quer dizer, eu, João Lúcio, nós que fazíamos a negociação, nós temos o suporte para ir de toda aquela história de uma simulação hidrológica com monitoramento que é bastante eficiente, porque às vezes, as poucas vezes que nós erramos tecnicamente, aí fura totalmente a locação. Vamos dizer, você pega né, o projeto básico lá do açude, aí você acha que o açude tem 20 anos e você acha que não, ele não está tão assoreado, não é isso, não sei o que lá, vai dar para tirar água. E erra, e não dá, e a população está falando que não vai dar, e você insiste, aí, meu amigo, da outra vez você tem que ir com polícia mesmo, com tropa de choque e tal, porque eles não deixam Para sequer resolver, né? abrir a válvula. Então, Uhum. tem que ter o suporte técnico, tem que respeitar. Aqui nunca aconteceu de ser tomada uma decisão e o governo do estado, o DENOX, que também opera os reservatórios, desrespeitar. Se é decidido naquele acordo que aquele ano não pode entrar mais nenhuma área irrigada, não pode dar outorga, não é dada outorga a áreas novas. Quando chega alguém insistindo, ou empresário, uma coisa, ele tem que ir lá discutir no comitê. Ele Olha tem que só. apresentar lá. Então, isso é outra questão que é fundamental, porque se desrespeitar, aí adeus, né? O Uhum. instrumento já não funciona mais, né? Uhum. São muitos exemplos práticos, né, que você traz, né, Rosana? Queria destacar uma coisa que você falou, que, assim, você disse que a primeira legislação era muito parecida com a de São Paulo, né, e o quanto vocês foram identificando, né, até na visita que vocês fizeram, que não era possível utilizar algumas coisas, considerando que as realidades, elas são totalmente diferentes. Então, eu percebo, assim, que na medida que passa o tempo, né, a gente vai se adaptando, né, e encontrando É, formas de trabalhar que sejam mais adequadas com a realidade, né, na qual a gente precisa fazer a gestão. Rosana, eu vou te fazer uma pergunta agora a respeito do Fórum Nacional de Comitês, né? Nós sabemos que você participou do início dos encontros promovidos pelo Fórum. E conta um pouquinho para a gente, você ainda tem participado do Fórum Nacional? E como é que é a sua avaliação hoje, né, sobre a importância do fórum enquanto espaço de participação? Você acha que é. alguma coisa mudou desde o início do fórum até a data atual? Eu acho que sim, viu, Mônica? Respondendo a primeira, né, que, assim, ao início da tua pergunta, né, Aham. eu participei muito ativamente no começo, os 6, 7 primeiros anos, vamos dizer assim, e desde 2000, acho que 10, né, eu já não acompanhei muito mais. Às vezes sou convidada para uma palestra, uma coisa assim, né, mas Uhum. não da estruturação, da organização em si do fórum, né. Eu estava comentando com o pai, eu me lembro perfeitamente de quando nós tivemos a ideia de formar um fórum de articulação, ainda sem esse nome, porque nossa ideia não é, nós sentíamos necessidade, aí, por exemplo, bem no início, o que que acontecia? Nós tínhamos exatamente Rio Grande do Sul, começando a formar outros comitês, além dos dois comitês, né? São Paulo, que em Piracicaba eles demoraram 2, 3 anos para formar o Piracicaba, mas depois, por uma lei, eles formaram um decreto lá, uma coisa, os 20 tantos comitês, não com a metodologia tão detalhada de mobilização, né, que eles tinham, mas eles formaram os outros comitês. O Ceará vinha formando seus comitês iniciais, e acho que Minas Gerais, né, Painho, eu acho que, não lembro, alguns estados também estavam, mas era um pouco. O que nós sentíamos necessidade, eu estou dizendo, as pessoas que em cada estado eram responsáveis para conduzir a formação dos comitês. Então, numa conversa bem de mesa de bar, bem tomando um chopp, se eu não me engano, em Ribeirão Preto, Já ouvi é, isso aí. é, já ouviu essa história, né? Já ouvi essa história. Nós trocando ideias, nós falamos, por que que a gente não forma um fórum, né? Nosso, das pessoas que estão trabalhando com isso, para a gente discutir metodologia, para a gente se auxiliar nisso. Não tinha WhatsApp, não tinha, nem sei se tinha, se tinha e-mail na época, e nós precisávamos ter essa, né, essa coisa, porque exatamente era assim que a gente ia, né, poder aproveitar o que estava dando certo no Estado, o que não estava dando no outro e tal. Mas, nesse período, foi quando começou a se discutir a lei de criação da ANA, e isso foi um impacto, assim, nessa gestão, porque que nós estávamos desenvolvendo nos estados, né, principalmente aqui no Nordeste, o Nordeste sempre teve o nível federal como um nível de apoio muito grande, com as políticas públicas, né, com recursos mesmo, né, que vêm desses programas federais,
com repasse de recurso e tudo. Mas, por exemplo, São Paulo, isso era bem também no Rio Grande do Sul, mas São Paulo era muito emblemático, né, a resistência a ter uma coordenação no nível federal, né, de uma agência que iria ditar regras, né, para a questão de uma gestão que já estava acontecendo, né? E São Paulo, o que mobilizou os comitês é porque São Paulo, uma outra diferença que eu não falei, em relação, inclusive, ao Rio Grande do Sul, provavelmente ao Espírito Santo e outros, São Paulo, ele tem um fundo estadual de recursos hídricos que realmente tem recurso significativo da compensação da geração de energia. E eles adotaram que os comitês iriam receber, mesmo quando não tinha cobrança pelo uso da água, que os comitês anualmente recebem uma parcela desse fundo. Uma parcela que qualquer membro de comitê pode acessar com projetos, seja um pessoal da universidade, de uma ONG, de uma companhia de saneamento, eles fazem projetos para acessar esse recurso. Então, isso é como a gente chama muito a cenourinha, no caso de São Paulo, que atrai a participação. Era outra coisa que nós não tínhamos, né, na hora da nossa formação. Mas voltando aí, São Paulo, em função disso, ele já tinha um sistema azeitado, entende? Ele já tinha o fundo, ele tinha os comitês, né? Ele tinha o DAE e a CETESB como órgão de gestão, principalmente o DAE na época, depois voltou-se mais para a CETESB, atualmente mais o DAE de novo, né? E eles tinham uma resistência muito grande a essa federalização, né, da gestão. Então, em função disso, é que juntamos os comitês. Aí o fórum surgiu daí, para discutir, né, e se posicionar em relação à lei de criação da ANA. Aí nós, que tínhamos pensado no nosso clubezinho dos amigos, né, o negócio já virou uma coisa grande, não foi assim uma coisa que nós fomos formando de pouquinho, né? Então, os primeiros fóruns, nós já tivemos que aí trabalhar a mobilização com os comitês, né, para a coisa ter um peso, essa questão que a gente estava tomando. Porque os órgãos de gestão, mesmo a COGÉ, era muito pequena ainda, nos estados, aí Rio Grande do Sul, a história aí, o pai pode falar, sabe, né, ele é parte dessa história, sabe a dificuldade que sempre foi para estruturar um órgão de gestão. Então, os comitês, eles passaram a ter uma projeção política institucional muito grande, porque eles existiam, né? Eles existiam, eles tinham, né, estavam ativos, né? E nós fomos avançando. Eu tenho uma lembrança muito boa do sexto congresso, né? Que nós mudamos a metodologia, inclusive, um pouco, né? O objetivo era muito, né, dos comitês trazerem suas experiências, né, de gestão, de como estava em cada estado, como estava em cada comitê, e os bambambãs, os especialistas, em vez de ficar fazendo congresso com especialista, eles não iriam eles apresentarem, eles iriam ser os debatedores, vamos dizer, né? Eles iriam analisar aquelas experiências e dar uma base do porquê que eles consideravam que elas tinham dado certo ou não, tal, né? Então, eu acho que, em termos de formato, aquele que foi em Gramado, teve muitos em Gramado, mas o sexto, eu me lembro que foi em Gramado. Eu acho que, inclusive, a gente teve a participação da Marina Silva, né? Eu me lembro bem disso, que ela era ministra. Quer dizer, os comitês, o fórum, ele chamava, ele fazia com que o olhar de quem coordenava a política pública, entende? Voltasse para o que estava acontecendo nos comitês, né? Eles tinham essa coisa. Isso eu acho que a questão do fórum, ele acabou se tornando um mega evento, porque foi crescendo, mas essa projeção dos comitês dentro do sistema, ela não tem acontecido, entende? Ela não tem acontecido, e eu acho que isso reflete também no fórum. Eu não posso dizer exatamente do formato atual, exatamente porque eu não tenho participado, entende? Mas eu cheguei a presenciar quando estava na ANA, acompanhando alguns fóruns estaduais, anuais, e comecei a perceber essa questão, né, dessa dispersão. Começou a ser evento muito semelhante a outros eventos, como tem da BRH, como tem da Aves, como tem da coisa, né, onde você faz essa troca, mas ela não é o objetivo principal, né? Existe muita dispersão, né? Os estados, a própria ANA banca, né, o deslocamento do pessoal, né? E, inclusive, tem uma pressão danada aqui no Ceará. Quando acontece isso, o pessoal da COGÉ fica doido, assim, até para poder organizar toda
essa coisa. Eu acho que cresceu em tamanho, mas perdeu, e acho que é um pouco em função disso, sabe? Porque eu tenho muito claro, aí, que eu gostaria de colocar, que se o Estado não avança, o governo mesmo, ele não avança na estruturação do seu órgão de gestão, eu digo isso exatamente se ele não tem condições de chegar nos comitês e abrir a participação decisória do comitê sobre coisas que são relevantes, seja a gestão, a alocação, seja a discussão de projetos que são estratégicos, entende? Se ele não leva uma pauta significativa para dentro do comitê, começa a ter um esvaziamento do próprio comitê em termos de representatividade, né? Se as pessoas começam a ficar, não vai perder tempo com uma coisa que não está discutindo, que ele considera essencial. Uhum. Entende? Então, tudo isso é uma bola de neve, entende? Vai se acumulando nessa história, né? Os comitês começam muita gente está desde o começo do comitê, mas não agrega tanta coisa à gestão, mas não é uma, porque, por exemplo, o que adianta, pela Ana, eu tive muito essa experiência de ir a todos os estados, né? E eu percebi muito isso. Eu não sei como está agora, porque eu também já estou fora da ANA desde 2008, né? Mas eu percebia, eu chegava em muitos estados que, mesmo tendo recurso para ter um órgão gestor funcionando, não tinha gente. Tem? Você tinha órgão gestor com 7, 8 pessoas cedidas de outros órgãos. Como é que se faz gestão assim? Tem? Não fazia concurso, não tinha estrutura, não é uma política prioritária do Estado. Aí o que o comitê faz? Que gestão participativa se não está tendo gestão? Sim. Se não tem uma Entende? estrutura, Essa é a grande pergunta, entende? E aí o fórum é uma decorrência disso, sim. tá? Que vai de discussões que muitas vezes são opiniões que as pessoas têm, não é uma política de fato que está ocorrendo dentro do Estado, cada um vai dar. Eu, às vezes, sou convidada para ir, tanto nele como em outros, para discutir sobre, não, qual o impacto disso, das mudanças climáticas, disso. Eu não vou para falar sobre isso, porque não é a minha área, eu não vou, mas as pessoas vão, entende? É um evento, é para se encontrar, é uma coisa social, mas se não está acontecendo, sabe, essa questão, ele não tem esse papel proeminente dentro da gestão do Estado, não vai ter em relação a esse nível nacional, né? Eu acho que Em outras instâncias, né? eu acho que ele cresce em tamanho, mas ele se desgasta nessa questão de conteúdo, né? Entendi. Porque é impressionante isso, impressionante. O Rio Grande do Sul mesmo foi sempre um desafio isso, ter uma estruturação de um órgão gestor realmente estruturado, como um tempo e tal, e os comitês vão, por exemplo, Santa Catarina mesmo, eu me lembro, também teve, qual é aquele comitê da BEAT, que era a BEAT, era a secretária executiva, acho que é o... Itajaí Sul. Itajaí, né? Por exemplo, tinha a turma da universidade lá que batalhou, conseguiu projetos da Petrobras para fazer aqueles recursos da Petrobras, até para fazer plano de bacia, não sei o que, não sei o que lá. Só que depois, como o órgão gestor não era estruturado, aquilo não foi nada para frente. O que acontece? O comitê começa a se desmotivar, se desmobilizar, eu vou fazer outra coisa, as pessoas dizem, não está adiantando isso, entende? Então, eu acho assim, o gargalo para mim, e que a própria Ana, olha, a Ana faz, incentiva com o PRODES para ver se avança a questão do saneamento, com progestão, com essas coisas, mas essa decisão política, né, dos estados de realmente estruturar, investir na política de gestão de recursos hídricos, né, ela não avança, então, avança muito lentamente, né, e isso fica realmente, é uma cadeia, né, que vai, esse dominó, assim, vai se desmobilizando, né? É isso que eu estou entendendo, assim, da sua fala, né? Como que as coisas estão interligadas, né? Como que isso vai, de certa forma, reverberar no que acontece hoje lá nos encontros do Fórum Nacional. Eu acho, assim, eu não posso afirmar taxativamente, mas é o que eu vejo disso. Eu vejo pelo interesse que eu vejo do pessoal aqui, entende? Eu quero ir em tal estado, eu quero encontrar as pessoas, eu quero conhecer, É isso, não é assim uma ação como nós tínhamos de proeminência de como surgiu, de interferir na própria política pública de gestão, né? E realmente a lei da ANA, ela foi muito discutida no fórum, tem proposições que foram, né,
assimiladas, né? A questão mesmo inicial, nesses 6, 7, 8 primeiros anos, essa metodologia toda que nós estamos falando, da alocação, por exemplo, o país se lembra, acho que ele até foi na primeira vez que teve o encontro aqui, né? Nós fizemos um dia, todo mundo foi lá para o Jaguaribe para assistir uma alocação negociada. Foram ônibus e ônibus do pessoal que estava participando, ver como é que se fazia essa metodologia, como é que ela, né, se dava. Quer dizer, era muito forte essa questão da troca em relação ao papel mesmo, né, dos comitês. E eu acho agora, o que eu sinto é que, olha, está um desmantelo aí a questão agora, principalmente, vamos falar agora do momento atual, né, essa questão dessa confusão toda, da onde fica a ANA, da onde fica o Conselho Nacional paralisou, não está nem se reunindo, né, a questão se fica na evidência, se não fica, a questão da própria legislação, ANAS com saneamento, sem saneamento, onde é que foi discutido isso? Onde é que o fórum se posicionou sobre isso até agora? Tem? E realmente é uma coisa que afeta diretamente, né, os comitês também, né? Se essas instâncias, quando você tem um Conselho Nacional, que desde que foi aí para o Ministério de Desenvolvimento Regional, ele nem funcionou mais, né? Você acha que os estados não começam a se espelhar nisso? Daqui a pouco, nem conselho estadual, nem comitê, né? Acaba não funcionando, né? Eu acho que Ana, a tua desapareceu a minha imagem, imagem. a tua imagem saiu. Peraí. Pronto, acho que Ok, voltou. retornou. Deixa eu te lembrar de uma coisa interessante. Esse foi o sexto evento, né, aqui em Gramado. Talvez o nome dele era Os Comitês Sobem ao Palco. Isso, Lembra disso? os Hã? comitês estão no palco, sobe o palco. Exatamente. E a estrutura foi exatamente essa que tu disseste, né? Apresentavam as experiências dos comitês e Isso. e os profissionais, os técnicos e tal, É, do setor eram os debatedores de algo concreto, né? A ideia era é, exatamente essa, da é. concretude. Rosana, assim, praticamente tu já comentaste bastante sobre o que seria a nossa próxima questão. A partir do fórum, né, tu avaliaste também bastante os comitês de bacia, do passado e de hoje. Então, vou fazer uma adaptação aqui nessa questão e te pedir, assim, como é que estão os comitês cearenses hoje, né, frente a essa situação de esse ciclo vicioso, né? O poder público estadual, e não vou falar no federal não, só dos estados. O É. poder público estadual não leva pautas concretas de decisão, quer dizer, não valoriza o processo decisório dos comitês de bacia. Por outro lado, os comitês de bacia, então, se encolhem, né, e enxergam os governos como um inimigo. Então, Isso. né, fica. Os comitês chamam ele o governo, os governos É. chamam eles os Eles, comitês. os Né? comitês, exatamente. Então, cria-se um ciclo vicioso de desmobilização geral mesmo. Assim. Alguns exemplos, vou dar um exemplo do Rio Grande do Sul. O Comitê Sinos, ele criou uma casca, né, que ele conseguiu sobreviver a essa dicotomia por muitos anos. Né? Hoje, nem tanto, nem tanto. Mas ele conseguiu. Mas não era, aí era o Comitê Sinos, né? Não o É, Sistema Gaúcho. O Sistema é. Gaúcho padece dos É mesmos lógico. problemas de todo o país. A questão específica que fica assim, como é que está o Ceará hoje? Os comitês cearenses padecem ou, por conta da prática maravilhosa que vocês desenvolveram ao longo dos anos, eles continuam valorizados? Tu já disseste Sim. isso, eu só queria que tu explorasse um pouquinho mais. Eles continuam valorizados Tá, como espaço de decisão sobre água. tá. Aqui no Ceará, com certeza, eles continuam por causa daquela questão que eu já coloquei antes, entende? O Estado, ele não tem condições de fazer a gestão da água sem essas decisões coletivas, entende? Olha, nós passamos aí agora, né, nos últimos tempos, 5, quase 6 anos de seca gravíssima, severa, né? Mais grave em 100 anos, né? E os comitês tiveram um papel fundamental nisso, né? Porque aqueles acordos, aquelas coisas tiveram que ser ajustados assim na sintonia fina, né? Assim, de tudo e realmente aí o que foi importante na seca foi que alguns alguns paradigmas dos nossos engenheiros aqui vieram por terra, né? Por exemplo, a questão mesmo de não valorizar a água de aluvião, né? Que é a água que quando o rio seca, que ela fica aquela umidade, né? Isso o pessoal dos comitês sempre colocava isso, né?
e o próprio secretário de Recursos Hídricos, todo mundo reconheceu que foi uma das salvações, quer dizer, a questão da água subterrânea aqui, ela ganhou uma expressão enorme, e isso era uma coisa que os comitês vinham colocando há muito tempo, né? E isso influenciou tanto que uma verba mais significativa foi destinada para os estudos e prospecção das águas subterrâneas. Foi e continua sendo dentro do orçamento, né? Então, isso aqui é valorizado principalmente em relação a essa questão, né, da alocação. Como ela continua acontecendo, ela passa pelo comitê, ela tem essa coisa, em períodos de crise, isso ainda é mais reforçado, né, e o pessoal tentou avançar, né, tem tentado avançar bastante, agora já tem mais condições, pai, de discutir com eles entendendo melhor a importância de um plano de bacia, né, como estão atualizando os planos e fazendo essas coisas, eles já têm participado bastante mais da discussão, inclusive desde o termo de referência até acompanhar, porque já é um exercício, né, de muito tempo, já vão completando 30 anos os comitês existindo, né, sendo mantidos, porque como a COGER, ela é autossustentável pela cobrança, né? Ela já cobra desde 96 e ela é sustentável, a COGER não pega dinheiro do Estado, né? Ela mantém 500 e tantos funcionários com dinheiro da cobrança. Na seca, eles quase dobraram a arrecadação, veja só, não tinha água, né? E coisa. Então, o empresário também, o usuário, ele não paga só água, ele paga pela informação, se ele vai ter garantia de água ou não vai ter, tem? E por isso que eles mesmos valorizam também. Os grandes também valorizam o comitê, é no comitê que isso é decidido, né? Então, você vai ver as agroindústrias, os grandes projetos de irrigação, a Ipioca, tá lá, com o Ribeirinho, com coisa, todo mundo lá no comitê. Eu acho que aqui, realmente, o que valoriza, o que eles conseguiram, que era uma batalha também, uma coisa que eu defendia desde quando eu estava na COGER, porque a COGER é uma empresa pública, né? E ela tem um conselho de administração, e abriu-se vaga para representação de comitê num conselho de administração da COGER, né? Então, tem essa, tem essa questão. Mas isso que você falou sobre, eu também acho muito interessante essa coisa, né, do comitê e se tornando uma ONG, assim, se achando uma ONG, os outros também já achando que são eles, não são aqui. Aqui o Ceará, por causa dessa experiência, tem muitas visitas, muita gente faz tese, né, de mestrado, doutorado, vive pedindo para a gente fazer, dar entrevista, e eu noto quando as pessoas vão assistir uma alocação negociada, tem gente que volta, principalmente o pessoal da academia, fala, ah, eles decidem, mas quem leva todas as informações é a COGER, lógico, Sim, ué. eles não são executores. É isso mesmo. Entende? Porque no começo era assim mesmo. Tinha que fazer o cadastro de usuário, o pessoal do comitê queria o dinheiro para fazer o cadastro, sabe? Eu disse, não, não são vocês que vão fazer o cadastro. Vocês vão acompanhar, vocês vão monitorar, vão discutir a metodologia, né, do cadastro e tal, mas vocês não são executores. E esses, aqui tem muito essa coisa. Não, eu fui, mas eles decidem em cima das informações que a COGER levou. Lógico, inclusive, é isso, não é um oba-oba que cada um vai chegar lá e dizer, não, eu quero que solte toda a água do açude, ou não quero que libere nada da água do açude, não. É feita as modelagens, a simulação hidrológica e tem uma faixa. Olha, o máximo pode ser isso de liberação, o mínimo isso. Porque não pode faltar água para quem está montante nem quem está jusante. Essa decisão é distribuir isso dentro, né, daquela possibilidade. Mas eu vejo de muita gente, tá, que trabalha com governança, com essas coisas todas, dizer, olha, mas eles ainda dependem muito da COGER. Eu falei, eles vão depender da COGER Para sempre. a vida inteira, para sempre. A COGER é parte do sistema, ela faz parte do comitê, né? Ela, inclusive aqui, normalmente, a COGER tem já 9 ou 10 escritórios regionais, né? E tem as equipes regionais, e nas equipes regionais tem sempre 2, 3 técnicos que fazem esse trabalho nosso, né? De acompanhar os comitês e as comissões gestoras. Inclusive, na sede da COGER, sempre tem 1, 2 salas que são dedicadas a um espaço para os comitês, né? Eles dependem, inclusive, disso, dessa logística, porque aqui não teria como distribuir a cobrança por bacia, ela não sustentaria, só sustentaria a metropolitana, né? Então, a COGER é a agência de águas, na verdade, né? É a agência de água nesse sentido, né? De bancar essa história toda, das reuniões, da logística e a parte técnica mesmo, né? De fundamentação para as decisões, né? Para fazer as contratações e tal, essa questão, né? Então, tem muito
Então, a COGER normalmente não é secretário na diretoria, né? O que é na norma é que a COGER, enquanto instituição, é a secretaria executiva, né? Mas não membro da diretoria. Membro da diretoria tem lá o secretário, o presidente, do mesmo jeito que nas outras, né? Nos outros comitês. E eles se apegam mesmo com a turma da COGER. Só que muitas vezes o que o pessoal da COGER está reclamando, regional também, é que todo problema no comitê que aparece, eles, em vez de ir para o órgão que tem uma responsabilidade sobre aquilo, eles querem que a COGER resolva. Aí também já é a questão de entender que, né, que tem muita coisa que não é a gestão em si de recursos hídricos, né? É uma Mas delícia, é é isso. uma delícia. Mônica, contigo. Rosana, nossa, tem um monte de coisa que eu gostaria de perguntar, mas a gente precisa finalizar o nosso Tá? episódio. Para encerrar, eu vou te pedir assim que você rapidamente, né, fale um pouco de quais são as suas expectativas, né, que você fale um pouquinho de futuro, né, para onde que vai o nosso sistema de gestão? É. Então, para onde vai, eu não sei. Faz umas perguntas assim, né? Como é que Não, você eu vai realmente não responder? sei, porque nós estamos numa encruzilhada agora. Eu estou participando, inclusive amanhã tem uma reunião de um grupo, né, formando aí uma Frente Nacional em Defesa do Sistema, porque nós estamos com muitos outros problemas, né, que não são só essa questão da participação e dos comitês, né, da própria lógica aí do sistema. Mas eu posso colocar uma coisa que eu tenho assim, pensado, refletido muito, e pela minha experiência agora, nesses últimos anos, né, com a questão da vinculação do recursos hídricos com outras políticas públicas, né, e essa questão desse trabalho com os pactos, esses pactos institucionais, interinstitucionais, é, eu, eu acho, assim, a expectativa que eu tenho é que avance, né, eu vejo que aqui nos comitês essa discussão tem avançado e espero que nos outros também tenha acontecido, que avance mais essa discussão, não só da água enquanto no reservatório, enquanto num leito de rio e tudo, né? Mas a relação, isso é um princípio da nossa lei, mas ele foi muito esquecido durante muito tempo, até pela nossa cultura dos hidrólogos, do pessoal que veio essa visão de que a gestão da água seria a gestão da água que está na calha do rio, que está dentro do reservatório, né? E ser essa gestão que tem que dialogar com essas outras políticas públicas, né? Com a política de saneamento, com a política de habitação, com a política de desenvolvimento rural, né? Se nós não avançarmos nisso, na de meio ambiente nem se fala, né? Na de saneamento, idem, né? Essas interlocuções, elas não existem. Por exemplo, na área de saneamento, eu não estou falando só abastecimento, estou falando resíduos sólidos. A gestão de resíduos sólidos, ela tem uma relação intrínseca com a nossa questão da qualidade da água. Os lixões estão em cima dos mananciais. A infiltração das coisas está dentro de coisas. E nós mesmos, nós somos muito fechados a essa discussão. Nós, eu digo, os aqualoucos aí, principalmente os dinossauros aí da água, porque veio, né, a nossa lei, o nosso sistema, ele tem uma base muito forte, realmente, não é briguinha de quem é de uma área ou de quem é da outra, porque nós temos ótimos engenheiros sociólogos e sociólogos engenheiros e vice-versa, mas o princípio aqui foi muito esse, né, e tem uma dificuldade, nós temos, por exemplo, os conselhos estaduais e o Conselho Nacional, eu vejo muito claro que qual deveria ser a pauta deles. Para que eles existem? Eles existem, ao meu modo de ver, para fazer essa integração. Não é só ir discutir a pauta de água. Eu gostaria que quem está trabalhando, quem está lá, que é da política de saneamento, levasse as questões dele também para discutir lá. Entende? A da habitação, idem, essa questão, para poder integrar essa questão. Eu tenho exemplos concretos, quando estava na ANA mesmo, que começou o PRODES e tinha o Ministério das Cidades, né? Tinha que ter uma discussão, né, onde fosse se financiar aquele processo, aquele projeto que era de apoio, né, à questão do saneamento básico, tinha que ser uma discussão casada com que o Ministério da Cidade estava também financiando, né, no estado. E esse diálogo não ocorre, né? No Conselho Nacional ele seria, por exemplo, o lindo programa 1 milhão de sistemas. É financiado por vários ministérios, é financiado por várias coisas, nunca é discutido dentro dos comitês de bacia. As ONGs, as associações,
elas negociam a ASA, a famosa articulação do semiárido, cearense muito importante, cearense não, do semiárido, muito importante, tem 600 entidades da sociedade civil vinculadas a ela é muito forte. Ela consegue recursos do orçamento da União, disso e daquilo, e nada dessa, não é só as grandes obras que não vão para discussão dentro do comitê. Essas cisternas que chegam nos municípios não passam pela discussão dos comitês. E é significativo, são pequenas coisas que juntas, né? Então, assim, a expectativa, o desejo que eu tenho, não é nem se vai, mas eu acho que os comitês, pelo menos os que eu acompanho aqui, eles têm despertado bastante para a questão ambiental, principalmente, coisa que não acontecia lá no começo, né? E já tendo esse diálogo maior, né, dentro dos municípios, né, que eles atuam, e também com a parte do abastecimento, principalmente abastecimento rural, né, que os nossos comitês têm uma presença significativa das associações comunitárias rurais, né, dos pequenos agricultores, dos assentamentos de reforma agrária, e eles têm puxado muito essa discussão do saneamento para dentro do comitê, né, da garantia de segurança hídrica para o abastecimento, né, e para as outras questões, né. Então, assim, a minha expectativa é que isso avance, né, e que a gente, nesse momento também, tente resolver esse impasse que está em relação à questão do próprio sistema como um todo, né, desse nível de discussão que está tendo, que avance na questão de pôr nos trilhos aí o que for melhor dentro do próprio sistema, e o que eu vejo é muita necessidade dessa questão desse planejamento mais integrado, execução mais integrada das ações de gestão de recursos hídricos com as diferentes políticas públicas. É o integrado do nosso conceito que não, no nosso princípio básico, está mais atrasado do que o participativo, viu? Com certeza. Com certeza. Rosana, Muito boa essa fala. Muito boa, Rosana. Muito É. obrigada. Tá. Rosana, muitíssimo obrigado. Você não preciso dizer isso, sabe muito bem, né? Bater papo contigo é sempre um aprendizado, assim. Nossa. As coisas que tu trouxeste resgata, né, o próprio sistema ao longo desses anos todos, e a tua conclusão foi maravilhosa. Assim, realmente é muito provável de que o sistema, né, isso já foi meio que dito por outros dos nossos amigos todos que já foram entrevistados. Quer dizer, se o sistema de gestão de água, se a água não for encarada, né, pelos usos dela mesmo, como material, como insumo da existência de todos eles, o sistema de gestão, que é muito fechado, como tu disseste, ele vai acabar morrendo. Obrigado, Rosana. Obrigado a vocês que nos assistem. Obrigado a vocês. acompanham. Prazer aí, Mônica, viu? Qualquer coisa Obrigada. pode acessar. Quem Então, sabe a gente pessoal, vai gravar um episódio ao vivo lá em Canoa Quebrada. Olha aí. Já Olha que eu pensou? gostei da ideia. mas conversar com a Rosana sempre me estimula a viajar para o Ceará. Já vou pensar Então, é nas isso. próximas Pois viagens. venha. Eu tô Pois super venha. lá. Tem hospedagem aqui em casa, tem hospedagem na Canoa. Olha, pode vir. Ai, que delícia. Obrigada, Rosana. Obrigada. Tá. Tchau, tchau. Pessoal, vocês que estão nos acompanhando, assistam, né, os episódios, critiquem, mandem mensagem, enfim, divulguem, espalhem, porque as coisas que a Rosana e os nossos outros amigos que já foram entrevistados contam, não está escrito nos livros. Tchau, até o próximo Tchau, episódio. tchau. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau. Obrigado pela oportunidade. Tchau, obrigada.